Olá pessoal, como vai? Seguindo em frente no curso de Direito Penal, agora estamos no tema 3, Normas Jurídicas Penais. Você já conhece esta estrutura aqui que nós trabalhamos no tema 2, nas aulas introdutórias, e você já sabe o esquema que nós vamos seguir. As normas jurídicas penais se situam dentro dessa ideia aqui de relação jurídica penal, porque, como você viu, não existe direito fora de relação jurídica. Isso serve para entender qualquer ramo jurídico, direito administrativo, até mesmo constitucional. Não há direito fora de relação jurídica. Nós trabalhamos todas essas ideias nas aulas introdutórias. Se não há direito fora de relação jurídica, você precisa saber que direito é esse que você vai se deparar no momento que você identifica uma relação jurídica. Por isso que estudamos esse tema 3, normas jurídicas penais, porque estamos diante de uma relação jurídica de direito penal, e então o direito que vai ser ali aplicado é o direito penal. Nos demais temas ao longo do curso, vamos trabalhar os outros aspectos da estrutura. Nós fizemos também uma definição de direito penal, conjunto de normas jurídicas penais de direito comum, que nos aspectos objetivo e subjetivo descrevem comportamentos violadores do pacto social e as sanções aplicáveis no caso de inobservância, sujeitando o infrator ao ius puniente estatal. Eu expliquei essa definição para vocês nas aulas introdutórias, no final do tema 2, e agora nós vamos partir para verificar todo o conteúdo do direito penal a partir dessa base aqui que a gente trabalhou. Então vamos nos situar aqui, ó, conjunto de normas jurídicas penais de direito comum. Eu dei uma explicação para vocês do ponto de partida que nós estamos saindo, isso nas aulas introdutórias. Então você que eventualmente está tomando contato com este curso pela primeira vez, assistindo essa aula, vai parecer que está tudo muito rápido, muito genérico, mas não, é porque nas aulas introdutórias nós já preparamos todo o terreno para que eu possa andar mais rápido a partir de agora. Então vamos ver o conjunto de normas jurídicas penais de direito comum. Então estamos situados aqui, ó, gravitando em torno da relação jurídica de direito penal. Então aqui, ó, você tem o direito penal. Então você tem que conhecer que direito penal é esse, como que existe no mundo esse direito penal. E isso você vai saber conhecendo as normas jurídicas de direito penal. Para tanto, você tem que saber o que são normas jurídicas. Normas jurídicas podem ser princípios ou regras. Assim, pessoal, vamos começar a aprofundar nos assuntos que precisamos saber para o nosso concurso. Então, de normas jurídicas, já partimos agora para uma bifurcação, princípios e regras. A fim de facilitar o seu conhecimento do que sejam princípios e regras, eu trago esse artigo aqui de minha autoria, que foi publicado na revista do TRT aqui da Primeira Região, aqui no Rio de Janeiro, porque eu já compilei aqui nesse artigo a teoria doutrinária de referência que trata sobre princípios e regras e que é seguido pela comunidade jurídica toda. Até o STF segue esse entendimento, introduzido no universo jurídico de maneira bastante detalhada por estes dois pensadores, Ronald Dworkin e Robert Alexy. Inclusive, o Gilmar Mendes, aqui na sua obra, Direito Constitucional, ele cita estas ideias. Então vamos lá. A partir da análise do modo de ser das normas, desenvolve a teoria estrutural da norma jurídica, baseada na distinção entre regras e princípios. As normas que prescrevem valores, fins, objetivos a serem alcançados recebem a denominação de princípios. E as normas de plano aplicáveis, que não exigem maiores considerações de sentido, recebem o nome de regras. Robert Alexy esclarece que as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale,
então deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige, sem mais nem menos. Para Ronald Dworkin, as regras são aplicáveis ao modo do tudo ou nada, dados os fatos que uma regra estipula, ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita ou não é válida, e neste caso nada contribui para a decisão. Vamos mostrar aqui exemplos dentro da seara penal que vai ficar mais fácil. Olha esse artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas, a quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento. Isso aqui, pessoal, é uma regra. Ela é bastante clara. Ela é aplicada ao modo do tudo ou nada. Por quê? Ou ela vai ser aplicada ou não vai ser aplicada. E ela é bem objetiva. O juiz, ele vai fixar a pena base da pessoa. Isso aqui é a regra que ele trata da pena base. Lá no artigo 68, você tem o critério trifásico. O critério trifásico, ele diz que o juiz aplica a pena da seguinte forma. Primeiro, ele vai fixar uma pena base. Então, você tem lá no artigo 121, homicídio, matar alguém. Qual é a pena que é prevista para esse crime? 6 a 20. Então, você tem uma margem de 6 a 20. O juiz vai trabalhar com essa margem e ele vai saber qual a pena que ele vai aplicar dentro dessa margem, o que nós chamamos de pena base, a partir destes critérios aqui do 59. Atendendo à culpabilidade, etc., o juiz vai fixar uma pena, a quantidade de pena e o regime inicial de cumprimento, de maneira que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O legislador, ele que dá essa margem aqui para o juiz. E você vai verificar isso nos tipos penais em geral. Na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz verifica se há atenuante ou agravante. E na terceira fase, ele verifica se há causas de diminuição e aumento de pena. Mas vamos nos preocupar com essa primeira fase da dosimetria, artigo 68, lá que você verifica esse método Hungria que nós chamamos de método trifásico de fixação da pena. Olha aqui o artigo 59. Ele tem cara de regra, porque ele será aplicado ao modo tudo ou nada. Todo mundo sabe que é o juiz que vai fazer isso na primeira fase da dosimetria. Tanto é assim que essa primeira fase é chamada de fase das circunstâncias judiciais, porque é o juiz que vai decidir, logicamente, à luz desses critérios, que nós lá na frente vamos estudar cada um deles. Mas eu quero mostrar para vocês agora a diferença do que é uma regra para o que seja um princípio. Nós temos na Constituição Federal uma regra que diz que a lei individualizará a pena. E aí você tem a lei, que é o Código Penal, no artigo 59, trazendo uma regra para dar efetividade a esse comando constitucional, porque as penas elas têm que ser fixadas de acordo com cada pessoa. Não pode ter uma situação em que dois agentes eles matam alguém e apenas por eles terem matado alguém vão receber a mesma quantidade de pena, mesmo regime, etc. Não, tem que verificar as condições daquele caso concreto. Pode acontecer que um desses agentes ele já tenha matado um outro alguém. Então ele possui maus antecedentes ou reincidência. E se o outro sujeito ele nunca matou ninguém, ele é primário e de bons antecedentes. Então eles dois não podem receber a mesma pena, senão você viola o princípio constitucional, aí já entra a expressão princípio da individualização da pena. Essa ideia de individualização da pena, como eu digo, é uma ideia, é um princípio que vai nortear o direito penal. Então você já observa as características diferenciadas de um princípio para uma regra. Com base no princípio da individualização da pena,
que o STF, recentemente, em agosto desse ano, ele decidiu que aquelas condenações transitadas em julgado que já passaram pelo período de depuração de 5 anos, ou seja, a pessoa não é mais reincidente, elas vão continuar na FAC e poderão servir para o juiz verificar maus antecedentes, de forma que aqui no artigo 59 ele possa fixar uma pena base maior para essa pessoa. Então ele vai olhar aqui, ó, que os antecedentes também é um parâmetro para o juiz avaliar se a pessoa deve receber uma pena base no mínimo de 6, aqui no caso de homicídio, ou maior. E esses antecedentes que eu me referi, dessas condenações transitadas em julgada, que já têm mais de 5 anos, ou seja, elas vão permanecer na FAC, na folha de antecedentes criminais, e o juiz pode usá-las para majorar essa pena base, para a fixação de uma pena base acima do mínimo. As teses defensivas era que, se isso fosse possível, haveria um bis in idem. A pessoa já foi condenada, já cumpriu a pena, aí depois, em um novo crime, aquela condenação que ela já pagou, ela já cumpriu a pena, vai servir para penalizá-la mais? Essa era a tese defensiva. E o STF colocou uma pá de cal na questão, dizendo que existe o princípio da individualização da pena. Se isso não for aceito, uma pessoa que nunca fez nada, eventualmente vai receber a mesma pena de uma pessoa que já fez várias coisas, já cometeu vários crimes, mas devido a esse período de depuração, voltou a ser primário de bons antecedentes. Então isso não pode acontecer, por isso que hoje nós temos os primários de maus antecedentes, em razão dessa decisão do STF, que colocou uma pá de cal no assunto, mas os tribunais já seguiam esse entendimento. Então você percebe aí a diferença de regra para princípio. O princípio é um vetor, a regra é aquilo ali que você aplica no modo tudo ou nada. Olha aqui mais um exemplo da jurisprudência no trabalhar com estas ideias de princípios e regras. O princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e intervenção mínima. Não se preocupa com isso agora não, isso são princípios também que nós vamos estudar, mas você que assistiu às aulas introdutórias já sabe o que significa. Então, o princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar na própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Parece grego para você que ainda não chegou nesse momento do curso. Essa parte do caráter material, isso você estuda lá nas aulas sobre esse tema aqui, ó, o ato ilícito penal. Quando nós estivermos vendo esse tema, ato ilícito penal, aí nós vamos falar do tipo material. Esse assunto a gente estuda dentro da análise da teoria analítica tripartite do crime. Eu estou colocando um mapa mental aqui para você agora, dessa teoria tripartite, só para você verificar o que você vai enfrentar lá na frente. E quando você lê uma jurisprudência que fala desses termos, mas você ainda não estudou, você fica meio perdido sem saber o que é. Mas fica tranquilo que você vai dominar o direito penal no final desse curso. Então olha lá, pessoal, você tem o artigo 155, que trata do quê? Trata do furto. Então tá aqui, ó, furto 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso aqui é regra ou é princípio? É uma regra. Você aplica ou não aplica, tá claro ali. Só que você também tem princípios dentro do universo do direito penal. Se você tem uma relação jurídica penal, tá aqui os elementos da relação jurídica, essa relação jurídica penal é dinamizada por regras de algum ramo jurídico. Por isso que lá na nossa definição nós escrevemos que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas de direito penal comum. Então a relação jurídica de direito penal, ela é dinamizada
por essas normas jurídicas de direito penal comum. Então, estamos identificando bem que normas jurídicas são essas. Estamos afastando as normas jurídicas do direito penal militar, direito penal eleitoral. Estamos estudando as normas jurídicas de direito penal comum. E aí, pessoal, nós temos regras e princípios. Portanto, não adianta você olhar para o artigo 155 do Código Penal e verificar uma pessoa que pegou alguma coisa, uma coisa ali é móvel de outro, e já aplicar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, já ir lá para o método Hungria. Não é assim, porque você, no direito penal, você não tem só regras, você tem normas jurídicas. E normas jurídicas são formadas por regras e princípios. E existe um princípio do direito penal, que é o princípio da bagatela própria ou da insignificância, que você trabalha junto com o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da lesividade. Então, você precisa conhecer a estrutura analítica tripartite do crime para saber que crime é formado por um fato típico, antijurídico e culpável. Só que dentro do fato típico você tem a tipicidade formal, que é essa regra aqui, só que você tem também a tipicidade material, que você analisa à luz do princípio da bagatela própria. Então você tem que ter um conhecimento mais aprofundado sobre direito penal para saber trabalhar com o princípio da bagatela própria, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade, e você apenas saber repetir a definição desses princípios não é suficiente para demonstrar que você conhece o direito penal. Então, se você assistiu às aulas introdutórias, as coisas ficam mais claras para você. Se você não assistiu, você vai, durante as aulas de princípios, entender o que sejam os princípios. Se cair na prova uma questão que lhe pergunte a definição do princípio, você, a partir da memorização, vai ser capaz de responder. Só que a melhor forma de estudar é sempre você partir para buscar o entendimento. E isso você não vai fazer se ficar utilizando apenas a técnica da memorização. Então percebe que, de acordo com o princípio da bagatela própria, nem sempre a pessoa que subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem, vai cometer crime, porque a norma é formada por regra mais princípio. Essa norma jurídica penal do artigo 155, ela é formada por regra mais princípio. Isso aqui é apenas um texto, é um texto de norma. A norma você extrai do texto, porque a norma é formada, eu repito, por regra mais princípio. Então aqui você tem que ter, de maneira simultânea, a presença de diversos elementos. Não basta apenas a leitura seca do artigo 155, por exemplo. E você vai dominar todos esses elementos quando estiver terminado de estudar a teoria analítica tripartite do crime. Percebeu? Eu só quero mostrar por enquanto a diferença entre regras e princípios. Então nós temos as normas jurídicas de direito penal que estamos querendo conhecer. Estas normas, elas são nada mais, nada menos do que princípios e regras. Normas jurídicas é um gênero, princípios e regras são espécies. E nós estamos situados aqui, ó, na periferia da relação jurídica, gravitando aqui, ó, como se fosse astros em volta dessa relação jurídica, fornecendo os vetores e as regras jurídicas para que essa relação jurídica de direito penal possa se dinamizar. Então você tem que conhecer tudo sobre princípios e regras de maneira estruturada para poder trabalhar realmente a dinâmica de uma relação jurídica de direito penal. Então vamos seguir o nosso plano. Você, nas aulas introdutórias, já sabe por que eu coloquei essa interrogação aqui, essa seta, eu expliquei lá, é porque o start de uma relação jurídica penal é o ato ilícito penal, que é uma subespécie de fato jurídico. Eu expliquei isso para vocês. Então, nós descobrimos se um fato ocorrido no mundo da vida é um ato ilícito penal, para então
reconhecer a existência de uma relação jurídica penal, e o juiz, o delegado de polícia, o promotor de justiça fazem isso de maneira bastante clara quando analisam a justa causa da ação penal. Então, pessoal, quais são os princípios de direito penal que precisamos conhecer e que é cobrado em concurso público? O princípio da alteridade, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da subsidiariedade, da lesividade ou ofensividade, da insignificância ou bagatela própria, da irrelevância penal do fato ou bagatela imprópria, da legalidade, da estrita legalidade, da reserva legal, da taxatividade, da anterioridade, da irretroatividade maléfica, da retroatividade benéfica, da proporcionalidade, da individualização da pena, da responsabilidade subjetiva, da adequação social, da isonomia ou igualdade, da humanização das penas, da presunção de inocência ou não culpabilidade, do ne bis in idem, da intranscendência ou da responsabilidade pessoal. Então são esses os princípios que nós vamos estudar. Depois nós seguiremos para o estudo das regras no universo do direito penal. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e seguiremos em frente já no estudo dos princípios do direito penal em espécie, cada um deles verificando tudo sobre o princípio que é cobrado em concurso público. Até lá, um abraço.